Graça e paz para todos. Estamos aqui fazendo um vídeo para comentar algo da parte de Deus aqui para a sua vida. Espero que eu possa contribuir para que Deus possa te abençoar. Eu vou ler aqui algo. Eu não vou ler todo porque é muito extenso a história, mas eu queria falar algo sobre Golias, que se encontra em 1 Samuel 17, do 1 ao 53. Só que eu não vou ler, eu só vou ler apenas um versículo. E diz assim, que é o primeiro, 17 primeiro. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Zeca, no termo de Damim. Eu só vou ler só isso aqui, porque é muito extenso, tem várias passagens aqui ainda, até chegar à história final. Eu queria falar algo aqui sobre Golias. Golias, ele era um gigante, como nós sabemos, né? E desafiou o povo de Deus para uma grande batalha. E nós sabemos que Davi foi um grande homem de Deus e aceitou esse desafio. E a batalha aconteceu lá para as bandas do sul, próximo à terra da tribo de Judá. O impasse começou quando Golias desafiou o exército de Israel. Ele tinha mais de 2 metros de altura. Você vê, um homem gigante realmente. A história, os historiadores falam que realmente era mais de 2,5 metros. E a sua couraça, sua armadura pesava quase 80 quilos. A ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. Se a gente for vestir um negócio desse de 80 quilos, quem já foi do exército sabe muito bem. Uma mochila que nós carregávamos, ela pesava na faixa de 15 a 20 quilos, junto com o fuzil, com mais 7 quilos do fuzil que a gente pegava. Então era um peso enorme. Imagine uma couraça dessa com quase 80 quilos. O homem era grande mesmo. A ponta da sua lança, para você só a ponta, tinha 7 quilos ou mais. E no entanto, não havia homem nenhum no exército de Israel que pudesse combater esse cidadão. Não havia homem no exército de Deus que pudesse desafiá-lo e aceitar o desafio de lutar com ele. E Israel, Davi ouviu quando Golias desafiou o exército de Deus. No entanto, Davi voltou para casa e Saul saiu para a guerra, né? Ele foi para a batalha. Chegando em casa, seu pai, querendo ter notícia dos seus outros filhos que tinham ficado lá, mandou ele de volta para a batalha. E para ter notícia dos seus irmãos. Seu pai, e então Davi voltou e aceitou o desafio contra Golias, né? E o que da história que eu posso dizer para vocês está aqui. O gigante Golias está no 17:23. O gigante Golias, ele desafiou os israelitas e ainda mais insultou os israelitas. Então Davi, ele ouviu isso e ele não podia deixar, sabendo que Davi, ele foi homem de guerra também. Ele guardou as ovelhas do seu pai, do urso, do leão. Então ele tinha essa convicção que ele poderia ir até essa batalha, não para lutar com as suas próprias forças, mas no nome do Senhor. Então Davi, ele aceitou a luta contra esse gigante Golias. E eu pergunto para você, quais são as armas que você está usando para lutar contra o gigante que está na sua vida, que está tentando lhe destruir? Quais são as armas que você está usando? Analise bem direitinho para ver o que você anda fazendo para combater o gigante da sua vida.
A coragem de Davi impressionou de uma forma bem diferente a Saul. E a única coisa que Davi levou para essa batalha foi simplesmente uma funda e as suas pedrinhas. Eu queria falar aqui, não vou entrar tanto em Davi, porque Davi eu queria deixar para um outro vídeo. Mas eu queria relatar algo aqui, que são 3 coisas que Davi quis deixar para os israelitas, para os filisteus e para toda a terra, para toda a sua terra. Que são 3 coisas que Davi deixou nesse legado durante essa batalha. A primeira coisa que Davi quis deixar para a humanidade, que existia um Deus em Israel. E isso era notório pela sua força, porque Davi, a Bíblia relata que Davi não era um homem alto, não era um gigante também, era um homem de pequena estatura. Então Davi, ele não teria condições nenhuma, com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, de derrotar esse gigante. Então ele quis provar que existia um Deus em Israel. Então a segunda coisa que Davi quis colocar para essas pessoas, que o Senhor salva, não com a espada e nem com a lança, pois a batalha é do Senhor, a batalha é dele. Não foi de Davi, não foi de Saul, não foi dos israelitas. A batalha foi de Deus. Então quem tomou a frente foi Deus. Quem imaginaria que umas pedrinhas poderiam derrubar um gigante, um homem com mais de 2,5 metros de altura? E a terceira coisa que Davi quis deixar para a humanidade, que o Senhor salva, aliás, que o Senhor, que a lança, aliás, achei aqui, que ele estava lutando pela fé e pela glória de Deus. Davi não estava lutando por outra coisa. Ele queria provar que existia Deus em Israel, que não era pela força da sua mão que ele ia derrotar o gigante, e que ele estava lutando pela sua fé, porque o gigante Golias desafiou o povo de Deus, o exército de Deus. Então ele quis provar tudo isso. E no outro vídeo eu irei falar um pouco mais sobre Davi. Mas é como eu te perguntei, como é a forma que você está lutando contra esse gigante? Como é que você está entrando nessa batalha? É com as suas próprias mãos? É com o seu próprio eu? Analise direitinho. Entregue o gigante Golias na mão de Deus, que você vai ganhar, que você vai vencer. Não com as suas mãos, não com o seu poder, mas com o poder de Deus. Fiquem todos na paz. Deixe o seu likezinho aí se você gostou. Deixe o seu amém. E no próximo vídeo que eu estarei falando um pouco mais sobre Davi. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.